O tema de hoje, Heróis da Fé, Sansão. Falaremos de um homem que tinha uma grande força, a qual o Espírito de Deus vinha sobre ele e o capacitava a fazer coisas extraordinárias através da sua força. E o nosso tema de meditação está lá em Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, capítulo 11, versículo 32, que vai dizer assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E vamos falar de Sansão. A história de Sansão está lá em Juízes, do capítulo 13, a partir do versículo 1, que vai relatar ali o nascimento dele, que diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Aqui nós temos um texto que nos mostra que os pais de Sansão não tinham filhos. A sua mãe era estéril e Deus envia ali o anjo do Senhor para falar com ela: olha, você vai ter um filho. Esse filho vai ser consagrado a Deus desde o ventre, vai ser um nazireu de Deus, alguém que é dedicado a Deus. Não deve ser cortado o seu cabelo em momento algum. Nazireu, o cabelo não se corta. E ela foi falar a seu marido. E o seu marido falou: será que isso é de Deus? Se for, vamos orar. E pedir a Deus que mande novamente esse anjo, para que a gente entenda como é que vai ser a vida desse menino. E Deus novamente manda ali o seu anjo falar com eles a respeito disso, que nasceria um filho, que eles seriam filhos já, que eram idosos, e que esse filho seria responsável por fazer algo. Nós lemos aqui, nesse texto, versículo 5, que vai dizer assim: Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Deus levantou Sansão para livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. E Sansão, desde o começo da sua vida, quando ele começou a manifestar o poder de Deus extraordinário através de uma grande força, ele começou ali a ter conflitos com os filisteus. E nós veremos agora uma dessas lutas, um desses conflitos, a qual Sansão teve. Está lá em Juízes, no capítulo 15, a partir do versículo 14, que vai dizer assim: Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumenta ainda fresca à mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens, e disse: Com a queixada de jumento, um montão, outro montão, com a queixada de jumento feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou-se da sua mão a queixada. Chamou-se àquele lugar Ramat-Leí. E sentindo grande sede, clamou o Senhor e disse: Por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar En-Hacoré até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Aqui nós temos uma das batalhas a qual Sansão esteve à frente. Ele, cheio do Espírito de Deus, ele venceu 1000 homens em combate. E nós vemos ali que o Senhor usou Sansão durante 20 anos para ajudar Israel a vencer os filisteus. Mas infelizmente, Sansão ele não permaneceu fiel a Deus. E existe algo que nós precisamos entender na nossa jornada, na nossa caminhada, que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, para onde o nosso coração vai. Nós vemos que o coração de Sansão estava voltado para os desejos da carne, para os desejos sexuais. Nós vemos ali em Juízes, do capítulo 16, versículo 1, que diz assim: Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Olha o que diz o versículo 4. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Nós vemos ali
Sansão constantemente atrás de mulheres, atrás de prazeres da carne. E isso foi a sua ruína, porque quando ele se afeiçoou a Dalila, ele ali conta o segredo da sua força. E ao contar o segredo da sua força, essa mulher, quando recebeu uma proposta de dinheiro para entregar ali Sansão, ela não pensou duas vezes. Ela entregou Sansão na mão dos filisteus, na mão dos inimigos. Essa história está no versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Nós temos aqui a queda de Sansão. A queda de Sansão ocorreu devido à sua entrega aos prazeres da carne. Todas as vezes que nós abrimos o nosso coração e nos entregamos aos desejos da carne, nós vamos dar brecha para o inimigo, dar brecha para Satanás. Ou eu faço a vontade de Deus e tenho uma vida de santidade, ou eu abro meu coração aos desejos da carne e vou fazer a vontade da carne, fazendo a vontade de Satanás. Mas existe algo muito importante para as nossas vidas, queridos. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. A promessa de Deus que ele havia levantado Sansão para livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. E quando ali Sansão reconheceu o erro que ele havia cometido, e ele ora a Deus e clama a Deus para usá-lo pelo menos mais uma vez, Deus ouve a sua oração. Olha o que diz aqui em Juízes, capítulo 16, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, e com a sua mão direita em uma, e com a esquerda em outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte, do que os que matara na sua vida. Nós temos aqui Deus ouvindo a oração de Sansão e dando novamente a ele uma oportunidade de cumprir o chamado dele, o propósito dele, que era vingar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E ele, derrubando aquela casa, matou ali muito mais gente do que ele matou quando ele estava lá fora, quando ele estava em liberdade. E é algo que nós precisamos entender no nosso coração, queridos. Que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus ele permanece fiel à sua promessa. Ainda que nós venhamos a cair, Deus continua fiel. Ele não vai ser jamais infiel. E eu quero dizer a você, você que por acaso tenha caído, você que tenha desanimado na sua fé, que o nosso Deus é misericordioso. Misericordioso em ouvir a nossa oração, a nossa súplica e atender o nosso pedido. O apóstolo João disse na sua primeira carta que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. E o seu sangue, o sangue de seu Filho, nos purifica de toda iniquidade. Então, quando nós nos arrependemos e voltamos para ele, ele vai ouvir o nosso clamor e a nossa oração. E eu quero convidar você a colocar sua confiança em Deus, a descansar no Senhor. Se você agiu de maneira infiel, se você abandonou os caminhos do Senhor, é tempo de voltar para ele. É tempo de clamar pelo socorro e de orar, porque ele está esperando esse momento para restaurar a sua vida e a sua casa. Amém? Eu quero orar por você e pela sua casa, para que vocês experimentem a restauração do Senhor. Pai, eu quero entregar em tuas mãos o meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nesse momento. Eu não sei, Pai, como tem estado a vida deles. Eu não sei se eles fraquejaram na fé, se têm desanimado na fé. Eu não sei se têm dado vazão aos desejos da carne. Mas eu sei que o Senhor é misericordioso. O Senhor é compassivo e longânimo. O Senhor se arrepende do mal. O Senhor está com os ouvidos inclinados a ouvir o nosso clamor e a nossa oração. E o Senhor nos ajuda quando nós suplicarmos e pedirmos. Eu peço em favor dessa casa, dessa família, que haja restauração do Senhor, que haja milagre do Senhor, que haja o sustento do Senhor, que haja provisão e vida abundante. Ouve o clamor dos teus filhos, Pai. Que haja arrependimento, que haja restauração da vida, que haja restauração dos sonhos do Senhor na vida deles, que haja a restauração do teu propósito na casa dos teus filhos, na família dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, queridos.